Hoje, na igreja da Rússia, não a igreja católica, a igreja ortodoxa, que é uma igreja dividida da nossa, mas tem as mesmas raízes de fé. Eles celebram numa determinada diocese, não é uma festa, mas uma memória do que aconteceu há uns anos atrás, recentemente. Havia terminado uma missa, os fiéis foram embora, se dispersaram, mas ficaram um grupo conversando dentro da igreja, como nós fazemos às vezes. E havia uma mulher, eles chamavam de a mendiga da vila, uma mulher que sempre sentava num banco, na praça, em frente à igreja, e todos os dias pedia esmola ali. Alguns davam dinheiro, outros davam um pedaço de pão. Ela estava ali, toda semana. E de repente veio, atirando nas pessoas que estavam na praça, um jovem fora de si, fanático, atirando. Ele atirou num médico que estava ali, para ir embora, numa outra mãe de família, num outro jovem. E quando aquela mulher que era mendiga viu que ele estava fazendo isso, ela teve um impulso muito rápido. Ela pegou a sacola que ela usava para pedir as coisas e foi em direção àquele rapaz e começou a espancá-lo com aquela sacola de coisas, para que ele parasse de fazer aquilo. E ela lutou com ele, ele deu 2 tiros no peito dela e a matou. Mas foi graças a essa atitude dela que todos os outros que estavam saindo para ir embora retornaram para dentro da igreja, dezenas, trancaram as portas da igreja e se refugiaram lá. Depois as pessoas vieram e mobilizaram aquele jovem fora de si. E ela foi honrada, ela, o médico e outros, por toda a vila, como uma verdadeira heroína e heroína de fé. Que era uma mulher que estava sempre ali pedindo, mas rezando, do jeito russo de rezar. A pergunta que se faz é, o que leva uma pessoa a ter essa coragem? Porque o nosso primeiro ímpeto é defender a nossa vida. É cada um por si, se esconder. Eu imagino que por trás daquela mulher existia uma mãe. Porque as mães entendem desse impulso de defesa dos filhos, de defesa da vida. Jesus hoje, quando diz assim, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la, nós também podemos entender, lendo esse fato e tantos outros, de pessoas que são capazes de uma renúncia total, para que um filho tenha mais vida, possa se encaminhar, para que uma filha ande segundo Deus, para que um casamento de um filho dê certo, para que alguém da sua família possa fazer um exame, um tratamento de saúde. Quantas pessoas são capazes de uma renúncia do seu tempo, dos seus bens, da sua vida, para que o outro seja mais? E nós não precisamos ser pessoas consagradas, padres, irmãs, catequistas para isso, mas sermos bons cristãos. Nós vivemos numa sociedade onde parece que o pensar em si está na primeira ordem do dia. Como eu disse, mães e pais que exercem a maternidade e a paternidade sabem do que eu estou falando. Quanta renúncia você já fez por seu filho, por sua filha, pela pessoa que você ama? Quanta? E nem por isso você perdeu? E nem sempre essa renúncia vem acompanhada de um obrigado, às vezes não vem, não é? Às vezes nenhum obrigado não vem, mas você sabe e se realiza nesse processo. Agora, quando isso vem mergulhado numa experiência de fé grande, é belíssimo isso. Porque daí você sabe, nem sempre você vai precisar a recompensa da outra pessoa que está na sua frente, mas você sabe, Deus viu o que eu fiz. Porque o bem é bom em si mesmo. Quem é que nós lembramos depois da morte com uma saudade tremenda, terrível? Aquelas pessoas que nos deixaram um vazio de bondade ao nosso redor e um vazio de bondade dentro de nós. Meu pai era um homem bom, minha mãe era uma mulher boníssima, partiu, a saudade que eu tenho era da bondade
do meu pai e de minha mãe. Porque diz que o ser humano, em filosofia se diz isso, né? Aspira eternamente a duas coisas, a bondade e a beleza. Então que partindo nós possamos deixar esse vazio bom e gostoso de uma bondade que foi vivida. E se for fruto da sua fé, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diz a palavra, o que eu poderia dar em troca da minha vida? Por tudo que eu recebi de Deus, nada. Mas porque Deus foi bom comigo, eu sou bom com as outras pessoas. Jesus diz no evangelho de hoje. Quando ele fala no final do evangelho a seguinte frase: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Eu entendo também dessa forma. Quando nós temos a experiência de alguém que viveu santamente, bondosamente ao nosso redor, junto de nós, já foi uma experiência do reino de Deus através daquela pessoa. Qualquer pessoa que exercite o bem, a bondade e a santidade é uma janela para o infinito, é uma janela para o céu, é uma janela para o evangelho, é uma janela onde eu posso ver Deus, um espelho onde eu posso contemplar Deus. Por isso santos e santas são uma placa indicativa, o evangelho vivo para Deus e para o reino de Deus. Não desista da bondade, mesmo que venha acompanhada de ingratidão. Não desista de fazer o bem, não desista de perdoar, não desista de ser uma pessoa heróica na fé, mesmo que digam que isso é tolice. Não, aí está a verdadeira virtude do evangelho, porque um outro me conquistou primeiro, foi bom para comigo, o Senhor, eu me obrigo e tenho necessidade de ser bom para as outras pessoas. Se você olha isso no evangelho, na primeira leitura de hoje, São Tiago vai dizer, não basta eu dizer eu acredito que Deus existe, até o demônio acredita, ele fala hoje. Mas ele linka diversas vezes, a minha fé precisa ser acompanhada de obras, porque as minhas obras testemunham minha fé, e a minha fé dá sentido às minhas obras. E aí quando vierem perguntar, por que você é tão boa para as pessoas, mesmo quando são ingratos com você? São Tiago vai dizer, é por causa da sua fé, que você começa e recomeça. E as pessoas olhando para você, vão sentir necessidade, envergonhadas de forma positiva de fazerem o mal, e vão sentir necessidade de fazer o bem. Que você caminhe nessa senda. Quando Jesus diz hoje no comecinho do evangelho essa expressão, olhe só, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo e siga com a sua cruz. Ele não obriga você a fazer o bem, ele não me obriga a fazer o bem. Mas ele diz a você, você quer ser discípulo dele? Você quer seguir o Senhor? Você quer o reino de Deus perto de você? Você quer que o reino de Deus possa atingir outras pessoas? Se, ele coloca um se, assume a sua dificuldade e diz, eu vou continuar, eu vou perseverar. Padre, eu tive irmãos que foram ingratos comigo. Uma mulher me dizia esses dias, padre, eu cuidei tanto de meu pai, e depois da morte ainda vieram me acusar de estar me apropriando de bens do meu pai, tremendamente injustos comigo. Eu corria com meu pai de um lado para o outro, e meus irmãos ainda vieram com isso. E eu perguntei, você está arrependida do que fez? Ela assim, não, eu tenho consciência de que fiz a coisa certa, do jeito certo que eu precisava fazer. Eu disse, coloque tudo nas mãos de Deus. Essas pessoas não fizeram ainda o caminho de fé que você fez. Faça o bem porque é bom fazer. Você está com a consciência tranquila. Nem Jesus fazendo o bem foi compreendido e aceito por todos. Eu e você também não seremos. Às vezes um não que a gente diz, meio mundo fica contra a gente. E às vezes é preciso dizer nãos. Mas ninguém conta os sims que você já deu. E quantas vezes você já disse sim? Há um impulso nosso de mágoa quando isso acontece, sim. Mas repito, coloca nas mãos de Deus. Não se deixa levar por sentimentos negativos, não. O que está em você que permite fazer o bem é maior. O ressuscitado com sua luz, com seu Espírito Santo é maior. Amém? Que o Senhor te permita experimentar sempre mais esse caminho de santidade. Toda sexta-feira, no momento das preces, nós fazemos a nossa novena São José. E vamos fazê-lo agora mais uma vez, sobretudo por essas pessoas que às vezes são tão incompreendidas no bem que fazem, né? Há tanta ingratidão ao nosso redor, às vezes de parentes, familiares e amigos. Vamos colocá-las nas mãos de Deus.